Você nunca esteve sozinha. Este é o nome do documentário da Juliette, a campeã do Big Brother. E como vocês pediram pra a gente vai falar sobre ele. Vamos lá! Como a gente descobriu logo na saída da Juliette do Big Brother, a equipe dela estava gravando um documentário sobre a história de vida dela. Primeiro, esse documentário foi independente, mas como eu havia avisado aqui no Netuno Pop, ele seria sim exibido pela Globoplay. Isso se concretizou quando a Juliette assinou com a Globo, se tornando embaixadora desta plataforma de streaming. Daí muita gente se perguntou, um documentário sobre a Juliette, mas já em 6 partes, toda semana, é o fim dos tempos. Gente, eu não entendi essas críticas, porque existe documentário sobre todos os temas. Se você vai numa mostra de cinema, de documentário, você vai ver documentário sobre tudo. E no caso de Você Nunca Esteve Sozinha, ele faz jus ao perfil de documentário ao elucidar a trajetória de alguém que foi mais que campeã do BBB, mas que é um fenômeno de massa. Então, quando ele mostra o que aconteceu com ela depois do BBB, ele ajuda o público a matar a curiosidade deste pós e também traz uma contribuição do entendimento de como é e o que está por trás deste fenômeno. É como a diretora do documentário disse, nas histórias infantis, aqueles contos de fadas sempre falam felizes para sempre. E lá no Big Brother, a Juliette, a mocinha que foi bastante subjugada, desacreditada e ofendida por vários participantes, teve a sua vitória. Mas o que acontece depois desse felizes para sempre? Então, esse documentário tem um potencial riquíssimo e algo que não fizeram em 21 edições. E sinceramente eu até fiquei surpreso com esses questionamentos referentes ao documentário, principalmente depois da Globo ter feito o documentário sobre a Carol Conká, depois dela ter feito bastante merda lá no programa, e eles tentarem passar um pano para ela. Então nada mais justo que fazer um documentário sobre alguém que trouxe vários elementos e ensinamentos positivos para o público. O documentário começa com aquele que deveria ser o VT da final do Big Brother, mostrando o que a Juliette realmente passou, a perseguição, o preconceito, dando nomes e rosto aos bois, como a Carol Conká, a Vitube, a Sara, o Fiuk. Teria sido uma alma lavada de todo mundo, mas a Globo estava mais preocupada em poupar e passar pano para o que tudo eles fizeram. Eles estavam com receio da retaliação que esses participantes estavam recebendo e preferiam apagar tudo e, consequentemente, apagar a trajetória da Juliette. Ali no documentário tá tudo muito bem explicadinho e acho que seria o VT perfeito para aquela final, que não aconteceu, mas está ali no documentário. A obra também traz o depoimento de vários famosos, como a Suzana Vieira, o Selton Mello, o Chico César, a Marta, a Rafaela, que é a irmã do Neymar. O Selton Mello disse que ela é a Cinderela contemporânea e a Suzana Vieira diz que ela causou o senso de justiça e a esperança na humanidade. Não sei se com toda a força da Juliette precisava eles apostarem nesses famosos, mas também seja uma estratégia na hora de colocar os créditos no documentário. Falar, olha, esse documentário tem a participação da Suzana Vieira, uma grande atriz, o Selton Mello, a Marta, uma super jogadora de futebol. Mas, sinceramente, tem alguns nomes que eu nem sabia que estava de alguma maneira associado com o da Juliette, como o da Rafa, que é a irmã do Neymar. O Neymar, sim, estava ali sempre comentando, mas eu nunca vi nada referente à Rafa, não entendi muito bem porque ela estava ali. Ao mesmo tempo que eu sentia a falta de alguns nomes, como a Fly, que antes mesmo da Juliette se tornar um fenômeno, já estava ali colocando a torcida para ela. Mesmo naquelas fases iniciais, que teve gente que falou que tinha pegado o ranço dela por aquele envolvimento com o Fiuk, a Fly estava ali defendendo a Juliette, então achava que ela merecia um espacinho, esse reconhecimento também. Até porque falar que torcia para a Juliette depois dela virar um fenômeno é fácil, quero ver fazer como a gente, que estava ali do lado dela o tempo todo. Desses famosos também eu vi que a Elba Ramalho deve aparecer, o Gilberto Gil, o Wesley Safadão, essas pessoas com quem ela fez algumas lives. E vão vir outros famosos, a gente vai ter que acompanhar o documentário. A obra traz várias histórias que a gente já escutou lá no Big Brother, como o fato da Juliette ter tido uma infância pobre em comunidade de Campina Grande, na Paraíba,
dela ajudar a mãe, a dona Fátima, no salão de cabeleireiro, de ter sido criada ao lado dos 4 irmãos por parte de pai, quando a mãe pegou eles para criar, e que ela sentia remorso por ser criada com pai e mãe, e eles não, da morte da irmã dela por AVC. Tudo isso ela já contou lá no Big Brother, mas foi desacreditada por muita gente. Então, quando professores, amigos, familiares, conhecidos também trazem essa narrativa de luta e exemplos positivos que explicam o comportamento dela lá no BBB, o discurso fica materializado, ganha força, aproxima e traz ainda mais emoção. Teve gente que até reclamou, eu já sabia de tudo isso, mas gente, a história da gente é uma só. Mas, como eu disse, com outras pessoas contando, todas essas histórias acabam ganhando outros elementos. Como quando a dona Fátima contou como foi o parto da Juliette, que ela saiu, né, assim que ela saiu da barriga da dona Fátima, ela já começou a olhar assim toda curiosa e que até um médico se surpreendeu. A dona Fátima falou, ela tá procurando um canto para se esconder e que só faltou nascer cantando. Então essa história na boca da dona Fátima ficou muito divertida. Já tinha sido divertido com a Juliette, mas com a dona Fátima contando, gente, foi demais. E a gente consegue realmente imaginar a Juliette saindo já toda curiosa, né, com o mundo à volta dela, né, querendo aproveitar tudo. Ela também contou como era a rotina dela no salão de cabeleireiro da mãe, em que ela ajudava, né, lavando o cabelo já aos 8 anos de idade, ao lado da irmã Juliene. Ela diz que chegou a lavar mais de 30 cabelos por dia, e a dona Fátima contou que ela fez R$350 cortando o cabelo por R$2 cada. Eu também fiquei bastante surpreso nesses relatos que eu não sabia, quando a Juliette contou que a dona Fátima perdeu o primeiro filho por viver em uma situação de miséria total. Ela não tinha leite no peito, também não tinha como comprar, acabou fazendo um mingau para o bebê, e ele acabou falecendo. Eu até gostaria de saber mais sobre a história da dona Fátima, né, como que ela lidou com esse momento, né, de onde ela veio, o que ela fez. Eu acho que o documentário dá pra gente mergulhar mais profundamente nas histórias e que dá pra gente entender muito da criação, de onde surgiu todos esses valores que a Juliette disse que recebeu da família. E como foi para ela ficar grávida de novo, depois de ter perdido um filho, quanto tempo, né, foi de um para o outro, e a emoção dela ter a Juliette. Nessa primeira parte do documentário tem várias fotos icônicas, raras da Juliette que a gente não viu ainda, sobretudo da infância e adolescência. E olha que ela era bem arteira, viu? Tem um momento que a prima da Juliette conta que elas adoravam brincar de boneca e tal, e que a Juliette amava uma foto. E depois a Juliette conta que ela não podia ver uma câmera, que ela já colocava a mão na cintura e fazia uma cara para tirar foto. Daí ela via outra câmera, colocava a mão na cintura e fazia pose para tirar outra foto. E de fato, ela tem várias fotos assim. Olha aí. E sim, uma amiga dela contou de onde surgiu a expressão churubei, churubai, que a Juliette sempre falava lá no BBB. Estão preparados? Ela contou que elas iam para casa de uma amiga, que o pai dessa amiga era alemão, e elas não entendiam nada do que ele falava. E daí elas ficavam imitando esse pai, falando churubei, churubai, churubei, churubai. E daí tudo o que era internacional, inglês e tal, elas usavam o churubei e churubai. Quem imaginava que dessa brincadeira delas, esse churubei e churubai se tornasse de conhecimento nacional? Outra amiga também contou que a Juliette foi apaixonada por um palhaço de um circo que ia na cidade, mas que ela nunca tinha visto o rosto desse palhaço sem as pinturas. E na apresentação, ele era tanto palhaço quanto palhaço, e a Juliette dizia que ele era lindo. E daí, quando o circo foi embora, ela sofreu, chorou, né? Ficou todo com aquele amor platônico contido nela. E que a Juliette sempre foi assim, de se apaixonar sozinha, sofrer sozinha, e depois ir lá e se apaixonar de novo platonicamente. Foi só com 19 anos que ela acabou namorando pela primeira vez. A Juliette diz que tudo que ela passou na vida, e que vocês vão poder
acompanhando o documentário. Eu não vou ficar contando todas as histórias aqui, só algumas para vocês sentirem, né, as mais curiosas na minha opinião, que tudo que ela viveu na infância, observando, foi um laboratório do que ela poderia encontrar na sociedade. Que chegou a ver pessoas sendo mortas na sua frente sem que pudesse fazer nada, que viu enchente derrubando casa, pessoas morrendo em deslizamento, e que eles, a família dela, passava por tudo aquilo buscando refúgio no trabalho e nos estudos. Eu vi algumas pessoas criticando que o documentário da Juliette está muito maniqueísta, que mostra ela como uma pessoa do bem, perfeita, como um exemplo de ser humano e cidadã, e que não mostram lados negativos que são inerentes a qualquer pessoa. Por exemplo, quando falam que ela ia pra festa, que ela fugia de casa pra ir pra festa, mas que ela não ia pra beijar ninguém, que ela só ia pra cantar e pra dançar, meio que passando um pano pra Juliette. Eu acho que é muito cedo pra gente falar isso, até porque essa primeira parte fala sobre infância e adolescência, que são mais leves mesmo, e até porque se você assistir o documentário, você vai ver que a Juliette aperreava uma amiga dela antes de se tornar amiga, que ela vivia saindo da aula, que era muito mal de matemática, que ficava brava com o amigo dela quando ela falava que cantava igual a Sandy, que ele dizia que ela não cantava igual a Sandy. Eu acho que nem é da vontade da Juliette de ser colocada nesse pedestal, até porque exposta como ela está, a qualquer momento pode sim, eventualmente, acontecer um erro, e quanto mais alto se colocam, mais alto é o tombo. Então, a ideia é humanizar a Juliette ainda mais e deixar como é. Eu não acho que eles vão ficar procurando defeitos nelas, mas se eventualmente eles aparecerem, ok, eles vão estar ali. Mas eu acho que a Juliette nos provou, né, ao longo do BBB, que às vezes é difícil a gente entender que alguém tem tantas qualidades que os defeitos que aparecem a gente acha tão pequeno que acaba até passando pano. E isso acontece com a Juliette mesmo após ela ter ficado 101 dias sendo televisionada 24 horas. Depois do BBB eu achei que ela nem precisava provar mais nada pra ninguém, né, sobre a personalidade dela, a história, né, tudo isso que essas críticas pontuais que o documentário tá sofrendo. Mas sinceramente eu também acho que a Juliette nem precisa provar mais nada pra ninguém, né, gente? A próxima parte do documentário vai falar mais sobre a Juliene, a irmã da Juliette, que era um grude com ela e que infelizmente morreu de AVC. A Juliette diz que quando a Juliene era bebezinha, ela dormia sentindo o hálito dela e que tinha o hábito de dar beijinho no olho da Juliene. Que elas eram um grude, que a Juliette levava ela para todos os lugares. A emoção vai ser muito forte nessa parte 2 e a gente já tá aqui com os nossos lencinhos guardados. Bom, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, né, rebatendo algumas críticas que o documentário está recebendo. E a gente está amando tudo, né? Vamos acompanhar essas outras 5 partes. Beijão, até mais, tchau!